Já estamos aí recebendo o cirurgião dentista, o Dr. Edson Saleme Júnior, que Olá! hoje vai falar sobre um tema, né, doutor, muito bacana, que vai ser sobre os benefícios da fotografia odontológica para o paciente, que é uma modalidade que vem ganhando espaço entre os profissionais da saúde bucal nos últimos anos, não é mesmo, doutor? Isso aí, Eretusa. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. É um prazer estar recebendo o senhor aqui nessa noite aqui conosco, né? Reservou esse tempinho aí para dar umas dicas especiais e eu tenho certeza que tem muita gente aqui já curioso, querendo aprender mais ainda, né? Como lidar Joia! aí com essa nova ferramenta. A fotografia é muito jovem, né? Para uso. Para uso. Eu estava lendo aqui algumas questões do que eu achei no site do CRO para a gente conversar um pouquinho melhor. Eu traria o uso indiscriminado como uma palavra, ela até um pouco, talvez fora de encaixe, vamos dizer assim, mas é o que a gente tem visto, está um pouco meio sem norte, a gente está sem norte, né? Até tenho conversado com o Dr. Rafael Mota para ver se a gente consegue destrinchar um pouco mais esse assunto, mas de fato a fotografia entrou e chegou para ficar, não tem jeito, né? E a gente fica muito feliz, porque é uma área que a gente é apaixonado e podemos unir as duas coisas, né, Letuza? Fotografia e odontologia, a gente consegue Justamente. exercer duas artes aí. É verdade, mas antes da gente começar a entrar no tema, o nosso bate-papo, eu vou pedir para que você se apresente aí um pouquinho para Uhum. os nossos seguidores. Sim. Bom, eu me formei em 2003, a graduação, né, pela UFMG, aqui de Belo Horizonte, e saí um pouco perdido, Letuza. Foi uma saída da faculdade um pouco confusa. E eu comecei a fazer uma série de aperfeiçoamentos e descobri que eu gostava de tudo, mas que faltava alguma coisa, sabe? E eu queria ser clínico geral e não existia essa especialidade. Em 2009 eu fui estudar fotografia e descobri uma nova oportunidade de outra profissão. Enfim, fiquei uns 2, 3 anos bastante dividido entre a odonto e a fotografia. E aí, em 2013, eu terminei, acho que meu sétimo aperfeiçoamento, fiz uma série de cursos. E a fotografia meio que tomou um espaço grande, sabe? Eu vendi uma clínica que eu tinha e comecei a fotografar profissionalmente. E em 2018, eu tive um convite para montar uma imersão de fotografia. E aí eu trouxe uma perspectiva muito pessoal da fotografia e a gente tem visto que tem tomado corpo, sabe? A maneira com que a gente vem conversando sobre a fotografia aplicada ao odonto, porque a fotografia é um universo gigantesco e maravilhoso. E se a gente pegar a odontologia também como um universo gigantesco e maravilhoso, a gente descobre que as duas coisas se complementam muito bem. E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer a especialização em prótese, terminei o ano passado, a gente finalizou ali no início da pandemia, em maio. Então hoje eu sou especialista em prótese com uma série de aperfeiçoamentos, uma graduação em fotografia e estou fotografando muito. Então isso está ampliando muito a nossa capacidade de ver as coisas. Fato é que eu ainda não decidi o que eu gosto mais, se é da fotografia ou da odontologia. E aí, o que a vida está mostrando para a gente é que a gente gosta de fotografia aplicada à odontologia. No momento oportuno, eu vou explicar o porquê não do termo fotografia odontológica. Isso, ótimo, excelente então, doutor. Então, vamos começar o nosso bate-papo, né? Vamos lá. Vamos falando aí sobre a fotografia aí dentro da área da odontologia. Uhum. Explica pra gente o que que é, como é que funciona, doutor? É uma coisa nova? Então, engraçado, né? Porque eu fui fazer meu TCC para a especialização e eu queria falar de fotografia aplicada à prótese. E não tem muito disso na literatura. E acabou que eu decidi falar sobre um assunto que é mais voltado para a comunicação do que a fotografia especificamente. Então a gente descobriu alguns padrões de comunicação entre cirurgiões dentistas e técnicos, laboratórios de prótese e tudo. E nessa pesquisa para o TCC a gente descobriu que a fotografia odontológica utilizada na odontologia ela é muito mais antiga do que a gente imagina.
ela é de 1848. E a primeira câmera fabricada pelo homem de modo proposital, vamos dizer assim, porque a fotografia ela é advento de observação, né? Ela acontecia dentro de cabanas ou casebres na Idade Média, onde as pessoas percebiam que a imagem ela aparecia na parede através de um pequeno orifício. Então, através da observação, descobriram, opa, essa imagem ela se projeta. E aí, em 1820, sei alguma coisa, descobriram uma substância fotossensível. E um pouco tempo depois, o Daguerre, ele colocou isso dentro de uma caixinha que ele construiu. Então, uma caixinha de madeira, onde ele tinha uma aberturinha que ele deixava a luz passar por determinado tempo. E 9 anos depois, foi feita a primeira fotografia de antes e depois, na Faculdade de Ohio, na Faculdade de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. 2 dentistas, o Elde e... esqueci o outro. Eles utilizaram a fotografia como comparação de procedimento, assim, do antes e do depois. Então, isso é do século XVIII, 1800 alguma coisa, século XVIII, XIX. Que bacana, a gente nem imagina, né? Nem imagina, para mim foi uma grande surpresa, porque a gente acha que a fotografia é da agora. Essa fotografia utilizada indiscriminadamente justamente nas mídias. Mas ela é bem antiga. Isso mesmo. E essa necessidade, como é que surgiu essa necessidade, né, dessa fotografia entrar na área aí da odontologia? Então, a fotografia ela é utilizada há muito tempo pelos professores. Quando a fotografia se tornou um pouco mais acessível, quando foi em 1888, quando a Kodak lançou a primeira câmera para venda, isso se tornou meio que geral. Assim, a fotografia ela entrou no gosto do povo porque se tornou algo mais acessível, era algo popular. E aí os professores entenderam uma grande máxima que a gente já conhece e nos cursos a gente passa o princípio da frase. Eu vou te pedir para completar, eu acho que talvez você acerte, talvez não, vamos ver. Uma imagem... fala mais do que... 1000 palavras. Mil palavras. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você sabe quando foi falada essa frase, ou o registro dessa frase? Não. Essa frase é de 500 a.C., foi falado por Confúcio, um sábio chinês, numa época que não existia fotografia. Então, já se sabe que uma imagem ela é muito mais poderosa para transmitir uma informação do que um texto, uma escrita ou uma fala, né? E na área da odontologia, onde você tem que, por exemplo, na faculdade, ali no 3º, 4º período, pegar um jovem, adolescente, recém-adulto, de 20 anos, 19 anos, e explicar para ele um procedimento, se você tiver uma imagem que possa ilustrar isso, fica muito mais simples, né, o entendimento do leigo. Então a gente, quando na faculdade, enquanto leigo, começando a entrar no mundo da odontologia, com uma fotografia isso fica muito mais simples. E isso é utilizado pelos professores há muito tempo, né? Então, eu não sei dizer quando, isso não tem registro, mas acredito que seja mais ou menos dessa época aí, do final do século XIX. Eu sempre me perco com essas questões dos séculos, se é 18, 1800 e alguma coisa, é século XIX. Século XX passou e 21 agora, não é isso? Justamente. Então mas ela sempre tá uma bastante... grande surpresa, né? A gente se depara com surpresas aí. Exatamente, ela está há bastante tempo. E aí, né, em janeiro de 2019, foi feita a resolução 196, e aí liberou essa imagem para que nós, profissionais, pessoas físicas, pudéssemos usar isso na rede, porque a internet tomou conta do universo, e aí faltava, assim, e a gente sabe que alguns profissionais começaram a fazer a utilização disso antes disso ser liberado. Isso era vetado pelo Código de Ética e enfim, pelas normativas, mas alguns profissionais faziam. E aí houve uma pressão meio que popular, vamos dizer assim, e isso acabou sendo liberado. Porém, o que a gente percebeu é que falta um pouco de norte, até do próprio Conselho, para poder definir especificidades para essa utilização. Então, a gente tem trabalhado muito, com muito afinco, para poder também entender até que ponto vai a ética, até que ponto vai
a permissividade, até que ponto é bacana a gente poder falar de odontologia através de imagem, porque para nós dentistas, né, algumas imagens são muito simples, elas são muito naturais, mas para o leigo não, elas podem trazer um pouco de desconforto e tudo. Mas fato é que a fotografia ela agiliza muitos processos. Assim, eu tenho falado muito disso no meu Instagram e nas aulas, que é assim, o quanto de tempo que a gente ganha quando a gente tem uma imagem de um caso similar e apresenta para o paciente e fala, olha, seu caso é parecido com esse. Então, provavelmente a gente vai passar por essa etapa. Essas explicações que eram feitas de modo ou desenhado, eu mesmo, no início, em 2003, eu formei, em 2004, eu desenhava muito, porque esse desenho ajudava. Mas com a fotografia, existiam também algumas enciclopédias ilustradas que você ia passando o que era gengivite, o que era periodontite, ilustrações. Com as imagens é muito mais palpável, porque você está vendo um caso real. Então os pacientes eles compreendem muito mais rápido e muito melhor o que a gente está dizendo. E isso gera um retorno muito legal, que é a confiança do paciente na gente, ela aumenta. Né, doutor? Assim, eu nunca fiz essa pesquisa, eu nunca perguntei exatamente, mas eu imagino que seja mais ou menos assim, olha, se esse dentista registra os casos dele, ele tem segurança para mostrar o que ele está fazendo. Se ele está mostrando o que ele está fazendo, ele está fazendo bem feito. Eu acho que no subconsciente do paciente rola algo assim. E aí eu percebi que depois que eu comecei a usar essa fotografia de modo mais corriqueiro, mais diário, eu não tenho esse dado também numérico, mas eu percebi que a minha taxa de conversão de pacientes que aderiram ao tratamento aumentou. Então eu trago isso muito em relação à confiança, sabe? Tudo bem que a gente já está aí com 18 anos de formado, a maioria dos pacientes são indicação direta, mas a fotografia ela traz essa segurança que se reverte em conforto, como você disse. Justamente. Bom, então essa modalidade a gente sabe que ela vem ganhando esse espaço cada vez mais, né, entre os profissionais da saúde bucal. E o que a gente pode falar de benefícios? Bom, benefício da fotografia. Primeira coisa, eu acabei de dizer, é a agilidade na comunicação com o paciente. Isso é uma coisa que para nós já não tem dúvida. Assim. O paciente ele entende. Conversas de 30, 40 minutos se transformam em conversas de 5, 10 minutos. Comunicação com o laboratório agiliza muito para quem faz trabalhos de prótese. Então, você comunicando com o laboratório, você tem uma tendência a diminuir a quantidade de passos, por exemplo, de retorno. Uma protocolo extensa, né, que você vai precisar ali, metalocerâmica, por exemplo, que você vai precisar de um ajuste um pouco mais complexo, talvez alguns acréscimos de porcelana, remoções, enfim, ajustes de guia. Se você faz uma bateria de fotografias e entrega isso para o laboratório, eu falo com os meus amigos protéticos, os caras são mágicos, assim, porque o dentista dá muito pouca informação e eles conseguem, no modelo de gesso, conseguir construir trabalhos incríveis. Então, quando a gente entrega uma sequência de imagens que ajuda a complementar o que a gente quer, o trabalho tende a ter menos retorno. Então, você encurta a quantidade de consultas. Isso também é um benefício tanto para o paciente quanto para a gente. Tem um outro jargão que tempo é dinheiro, que quanto menos sessões a gente utilizar para terminar um caso, melhor. O paciente ele tem o benefício de estreitar o laço com o profissional. Isso é bastante subjetivo, mas enquanto fotógrafo, fora da odontologia, a gente precisa exercitar uma palavrinha que é muito chave, tanto na fotografia quanto na odonto, que chama empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro. Ser fotografado não é fácil, então quando você se lança para fotografar um paciente, é preciso um trabalho, é preciso um saber chegar, um saber se comunicar com o paciente para que ele se abra para que seja fotografado. E aí você tem que exercitar a empatia, se colocar no lugar do paciente, perceber se ele está confortável ou desconfortável, se isso para ele está sendo um processo tranquilo ou não, porque às vezes tem gente que nunca foi fotografado, tem problemas de autoestima. E há rejeição, doutor? Há rejeição. Dentro disso aí, há rejeição? Há rejeição. Eu nunca tive um paciente que me disse assim, não quero ser fotografado. Por quê? Porque antes disso eu já colhi informações e percebi
que com aquele paciente o melhor é não fotografar. Então, não fotografar é uma escolha, eventualmente. Muito raro, mas tem pacientes que não eles chegam com a autoestima tão baixa em relação à estética, à autoimagem, que você fala, cara, não vou fotografar esse paciente porque ele não vai ficar feliz. E aí entra o tema da live, que é o benefício ao paciente. Assim, se eu estou levando desconforto para o paciente, a gente começa a pensar, sabe, até que ponto vale a pena. E aí entra um ponto interessante que o dentista, enquanto profissional de saúde, ele tem que buscar o conforto do paciente. Essa é a meta, esse é o objetivo. E aí, o alcance desse conforto, ele pode passar por diversas questões técnicas, psicológicas. A gente precisa conhecer a fundo o nosso paciente. Então, a fotografia gerando essa possibilidade de conexão é muito interessante, porque às vezes você vai falar com o paciente, olha, então não vamos fotografar seu caso. E isso pode gerar mais conexão. O paciente ele pode se sentir mais à vontade. E num segundo momento, a fotografia sai. Então você não vai ter um antes e depois, mas você vai ter um depois. E esse depois, isso pode ser enviado para o paciente como presente. Fala, olha, estou te enviando um presente de final de tratamento. E o paciente olhar para essa imagem e se encantar com o resultado e ficar feliz. Porque a felicidade faz parte da saúde, né? Justamente. Aí entra o benefício, né? Exatamente. Aí entra esse benefício que a gente pode destacar. E a importância hoje da fotografia. O senhor havia comentado que a gente pode desconsiderar fotografia odontológica, não usar esse termo. Por quê, doutor? A gente até pode usar esse termo, mas... Bom, Mas não convém? Não, até convém, assim, mas como no meu caso, eu sou dentista e fotógrafo, eu evito usar a fotografia odontológica. Porque, no meu modo de vista, a fotografia odontológica ela restringe a fotografia à cavidade oral, ao terço inferior da face, ou ao terço médio inferior da face, que é a nossa área de ação. E a gente percebe que nada impede, por exemplo, eu tenho várias experiências nesse campo, nada impede de chegar uma paciente que tem uma filha adotada e essa filha é preta. Eu descobri que negro não é o melhor termo para se referir à cor de pele, é preta. Sim. E a mãe é branca e a filha é preta, e aí você olha uma conexão se formando e você olha aquilo e fala, cara, que lindo. E a mãe levou a filha para poder tirar o medo do dentista. E você está com a câmera na mão e aí você vê uma cena linda de uma família se formando por uma energia talvez muito mais forte não sei nem como falar sobre isso, assim, de altruísmo, de vontade de ser mãe e talvez da impossibilidade de engravidar, enfim. E aí você olha aquilo e fala, putz, que retrato lindo. E aí você pega essa família e fala, vem cá, vamos tirar uma foto. E aí você registra essa mãe e essa filha que estão se conhecendo agora e entrega essa imagem. Então, quando a gente coloca a fotografia odontológica, a gente está meio que restringindo as possibilidades. A gente está dizendo que a fotografia ela precisa ser intraoral ou ela precisa ser facial. Não, os nossos pacientes têm família, eu atendo muita idosa, porque eu faço muita prótese total e tal, e às vezes a idosa está sendo acompanhada por familiares. E às vezes essa filha e mãe, ou neta e avó, elas não se fotografam ou não têm uma fotografia juntas há muito tempo. Se eu estou com o meu estúdio montado no consultório, por exemplo, uma luz mais bonita, um aparato mais profissional, por que não pegar essa família, esse núcleo, colocar na frente de uma lente e fazer um retrato de família? Isso é muito legal. Entra aí a sensibilidade. Porque aí você entra no seio familiar, você não é um mero dentista, sabe assim, a pessoa que conserta os dentes dela. Você se torna uma pessoa que está inserida. Então, isso gera uma conexão mais forte, isso gera uma empatia, isso gera uma admiração do paciente. E tudo isso compõe um tratamento, sabe? Então, a pessoa te indica assim, vai no meu dentista que ele é bom. Não, ela começa a te indicar assim, vai no meu dentista que ele é legal demais. Vai no meu dentista que você vai ganhar um retrato lindo no final do tratamento. Porque a gente lida com pessoas, a gente não lida com bocas.
Né? O professor Ricardo Thanos, um Justamente. grande amigo, ele fala muito disso. A gente não trata de dente, a gente trata de gente, porque ele lida com DTM, né, dor crônica, gente que chega no consultório há anos com dor, sem saber de onde vem essa dor, e ele precisa ter sensibilidade de entrar na vida particular do paciente e descobrir que, de repente, essa dor está numa separação ou numa não separação. Uma pessoa que está infeliz no casamento. Então, essas coisas permeiam a odontologia. E a fotografia ela tem a capacidade de fazer uma leitura disso tudo e registrar alguns momentos, sabe? Então, a fotografia aplicada à odontologia é a fotografia dentro do consultório, não a fotografia dentro da boca. Você pode tirar uma selfie. Muitas vezes também. Você pode fazer uma selfie sua do paciente e se virar um story legal, ou o paciente fazer uma selfie com você e falar, vamos fazer uma selfie aqui? Sabe, legal. Isso estreita os laços. Isso alegra até o dia da pessoa, né? O cirurgião dentista também, ele enquadra aí muitas vezes também como psicólogo. É muitos casos que escuta, muitas, né, confidências e por aí vai. Exatamente. Né? Mas aqui, nós até falamos sobre... O senhor começou a falar sobre as fotografias, né, que vem assim, tomando conta das redes sociais. Muitos cirurgiões dentistas colocam o antes e o depois, né? E a gente sabe que para poder até publicar, o cirurgião dentista ele tem que ter uma autorização aí, entra a autorização do paciente, né? Sim. Para publicar também essas fotos. E como que funciona o seu trabalho de divulgação dentro aí dessas normas? Pois eu tava estudando de novo as normas, porque não é um negócio que o dentista é muito afeito, a códigos e normativas e leis, enfim, a gente gosta mesmo de consertar dente e de conversar com pessoas. Então, eu fui estudar de novo e aí eu acabei descobrindo algumas coisas. Fato em cima da sua pergunta, como que eu trabalho com a fotografia, tá? O ideal é que se tenha um termo de consentimento livre esclarecido assinado pelo paciente, explicando para ele de forma clara quais são as utilizações dessa fotografia. Então, eu tenho um termo geral, porque como eu dou aula, a gente tem escrito alguns artigos, alguns capítulos de livro, enfim. Lá tem, olha, essa fotografia ela pode ser usada em redes sociais, ela pode ser usada no consultório para explicações de casos similares, ela pode ser utilizada em artigos científicos, em capítulos de livro, em divulgação do consultório, enfim. Existe um documento que você pede ao paciente para ler e ali está explicando todas as possíveis utilizações dessa sua fotografia e ele assina. Com isso você tem uma autorização expressa por escrito do paciente liberando o uso da imagem dele. Fato é que nem sempre a gente consegue fazer esse documento de modo corriqueiro, porque a gente estreita tantos laços que, ao ser fotografado, o paciente está se permitindo fotografar. Ninguém fotografa sem o paciente permitir, não tem jeito, né? Então, existe ali uma autorização subjetiva dessa fotografia. O que eu acho que precisa ter é o bom senso em expor o outro. Então, eu percebo muito os meus pacientes, o que a gente sabe? Que não pode, a fotografia não pode ter nada que como é que eu digo? Que a gente consiga identificar quem é a pessoa. Então, uma fotografia de um elemento dental, não dá para você saber quem é. Mas, de repente, de 1/3 da face ou de 2/3 da face, já dá. Fato é que quando eu percebo que o paciente está constrangido ao ser fotografado, eu nem peço ele para assinar um termo, porque eu não vou usar a foto dele. Da mesma maneira, quando eu preciso gerar um material didático, quando eu quero um caso que eu quero publicar o rosto, que é uma parte identificável, o paciente está ciente, porque a conversa que precede essas fotografias, ela é muito clara, essa comunicação. Então o paciente está sabendo que a gente pretende utilizar e na grande maioria das vezes ele está permitindo. Ele fala, olha, não tem problema nenhum, pode usar, está tudo certo. Beleza, como todo casamento começa bem, todo tratamento também começa bem. Porém, eventualmente, num futuro, isso pode entrar em desacordo de alguma maneira e esse paciente pode falar, olha, eu não assinei nenhum papel, então eu não tinha permitido essa imagem. Né? Porque assim,
eu tenho algumas convicções, sabe, Aretusa? E eu sei que elas não são uniformes, são muito pessoais, mas acredito que poucos profissionais postem uma imagem de rosto sem uma autorização que seja verbal. Fato é que a gente fica desprotegido, né? E aí, o que eu acabei de descobrir de forma mais específica é que os procedimentos, a didática dos procedimentos não deveriam ser publicados. E aí eu vou confessar aqui publicamente na live do CRO, eu tenho um monte dessas. Tá? Por que eu tenho? Porque o meu público na sua grande maioria, dentista. O meu Instagram é de dentista, então eu converso com dentistas. Mas eu preciso lembrar, e isso me lembrou, essa live me lembrou isso, que existem não dentistas na minha página. Então hoje o Instagram ele coloca um embaçado já em algumas imagens que o próprio Instagram considera que possam ser imagens mais fortes e tudo. Fato é que a gente não tem uma especificação clara sobre isso, assim, sabe? Que determina exatamente o que pode e o que não pode. Mas no site do CRO, onde tem umas perguntas, lá eles falam, não é indicado fazer isso, não deveriam ser postadas. Uhum. Mas não há uma proibição explícita, sabe? Então, assim, como Sim. eu estou falando para dentista, a minha legenda tem a ver com o procedimento, o meu enquadramento, a minha luz tem a ver com o que eu quero mostrar, para me comunicar com colegas e mostrar para eles o quanto essa fotografia pode ser útil no consultório. Mas eu já vi um público específico. Eu já vi muita. Eu tenho uma pasta de prints que eu vou fazendo, que eu vou guardando para mim, para eu poder estudar como que o dentista se comunica. E a gente vê que tem muita coisa assim que às vezes deixa eu só desligar uma alarme que tocou. Muita coisa que é estranha para o leigo, sabe? Eu tento trazer umas fotografias esteticamente mais agradáveis, mesmo de algo feio, porque para o dentista não é feio, mas sangue eu evito, por exemplo, sabe? Cirurgia, eu não costumo postar, porque na minha visão não tem atrativo nenhum, talvez nem para o profissional da odontologia, desde que eu seja um professor de cirurgia, não é o meu caso. Então, como eu sou professor de fotografia, eu tento postar fotografias bonitas, assim. Doutor, e a procura pelos profissionais da área tem sido grande nessa área aí de fotografia? Eles têm mostrado interesse? Como que a classe está? Aumentou? Olha, tá absurda. O nível de procura tá absurdo, assim. Por quê? Hoje, os pacientes eles não buscam mais referências, por exemplo, se a pessoa é um professor da federal, se a pessoa é um dentista renomado na sua cidade, se muitos conhecidos trataram ou tratam com ele. Hoje as pessoas vão para o Instagram dessa pessoa ver o que ela tem no Instagram. Então o Instagram se tornou um local de consulta. Então, isso às vezes seduz um pouco uma parcela ínfima dos profissionais, quase nula, a fazer algumas postagens maquiadas, sabe? Um clareamento em Photoshop, algo assim. De tanto que o Instagram virou fonte de paciente, virou fonte de captação. Hoje não tem mais listas amarelas, né? Hoje não tem mais panfleto no sinal, não tem mais aqueles encartes que tinham de 4 dobrinhas assim, que você entregava na porta do banco, perto da sua clínica. Um folder, nada disso. Exatamente. Então, o que vende hoje é uma boa fotografia de um bom tratamento. Então, se você tem bons tratamentos, é um bom técnico, mas não consegue registrar isso de modo minimamente aceitável, o seu ótimo procedimento ele se mostra um procedimento aquém. Da mesma maneira, se você não é um bom técnico, mas é um bom fotógrafo, você consegue tornar aquele tratamento mais palatável, vamos dizer assim. E aí entram algumas questões, né, discutíveis, mas fato, a fotografia ela atende a todas as especialidades. Então, eu estou com a agenda cheia e tenho procura assim, de ASB, TSB, técnico em prótese,
cirurgiões dentistas, a gente está montando alguns cursos aí menores para atender a públicos diferentes. Já tiveram fisioterapeutas pedindo curso, quer dizer, a coisa é isso, é rede social. Então não é só ali para o cirurgião dentista, é para os profissionais da área da odontologia. Todos vêm procurando também. Um laboratório de prótese, se ele souber mostrar bem o trabalho dele, ele vai atrair dentistas que gostam de bons trabalhos, né? Então, uma boa fotografia de um bom trabalho de um laboratório, ele vai atrair mais clientes para o laboratório. Então, a fotografia ela não tem fim. Eu, sinceramente, acho que já falei com a minha esposa, o trabalho é inesgotável. Inclusive, a gente precisa de mais gente chegando no mercado, porque os que têm estão com a agenda lotada. Eu não sei se são muitos no Brasil, devem ter uns 20, tá? Estou jogando um pouco para alto, assim, Isso que eu ia perguntar sobre o mercado hoje, né? Isso. A pessoa que quer entrar nesse mercado, por onde começar? Qual o primeiro passo que ela deve dar? Olha, como qualquer profissão, né? Começar estudando e começar do básico, né? Eu recebo muita pergunta no Instagram assim, professor, o que eu compro de equipamento? E aí, equipamento. Eu devolvo uma pergunta para ela. Você tirou carteira ou comprou o carro primeiro? E aí ela me responde, tirei carteira. Falei, então primeiro você aprendeu a manejar o equipamento, a máquina. Ninguém compra o carro e depois vai aprender a dirigir. Todo mundo aprende a dirigir e depois compra o carro. Então, idealmente, você vai fazer um treinamento para começar a entender como que funciona a coisa. Então, assim, tem muitos profissionais da odontologia que têm olhar sensível, que têm traquejo para dar aula, mas de repente acha o mercado de professores muito difícil de entrar, as universidades muito fechadas, concurso, aquela coisa. Como a fotografia ainda não está na graduação, ainda não existe uma graduação de fotografia, a fotografia não é uma profissão normatizada por um conselho, tem menos exigências. Então, você faz um curso e se torna um bom fotógrafo, você pode ensinar essa arte. Então, assim, eu acho que o mercado está bastante promissor para quem queira investir nessa área, né? Certo. Então, vamos falar aqui. Nosso tempinho está quase encerrando, é uma pena, porque o assunto está muito interessante. Rápido, né? Assim, eu nem entrei no que eu tinha para falar de modo mais filosófico, eu adoro dar umas filosofadas, mas eu posso trazer um... Não, mas vamos deixar aí, então, vamos deixar para o finalzinho, então. Antes acabava, uma hora fechava, agora ele não está encerrando mais, ele está deixando um pouquinho mais. Então a gente tem aí um respirozinho, eu deixo a seu cargo. Eu quero trazer no final, para a gente fechar a live, um texto muito interessante que eu meio que recuperei esse texto de dentro de mim, sem saber que ele existia dentro de mim, para dar uma aula para a harmonização orofacial do nosso amigo Alisson Fonseca. Isso foi há 2, 3 semanas atrás. E esse texto é de chorar. Que bacana. Então, nós vamos ouvir, mas antes disso aí, então fala um pouquinho mais aí para quem está interessado em entrar aí nessa área, né? As dicas que você dá, né, para uma boa fotografia aí. A primeira coisa que eu pergunto é assim, há quantos dias entrou numa aula minha, seja numa aula para especialização, seja numa imersão minha, seja numa aula para TSB, a minha pergunta é assim, quando foi a última fotografia que você fez? Porque eu pergunto assim, quem aí sabe fotografar? Aí 2 ou 3 levantam a mão. E aí eu pergunto, eu faço a outra pergunta, né? Eu falo assim, quando foi a última fotografia que você tirou? Aí a pessoa para um pouco, fala assim, acho que tem uma meia hora. Falei, olha, se tem meia hora que você fez a última fotografia, me presta seu celular aí, abre seu rolo de câmera. Tem 5.000 fotos, 7.000 fotos. Então, todo mundo hoje é fotógrafo. Talvez não seja fotógrafo que se considere apto a se profissionalizar, a vender o trabalho, né? Talvez não consiga estruturar uma narrativa, porque a fotografia é muito mais do que um apertar de botões, né? Exige um entendimento de narrativa, um entendimento de qual a mensagem você está passando e para quem. Então,
todo mundo hoje é fotógrafo. Meus meninos eu tenho um casal de gêmeos, eles têm 4 anos e meio, eles têm suas câmerazinhas. Minha mãe comprou 2 câmerazinhas digitais, super simples, tem um LCD, eles fotografam com 4 anos de idade. Partindo desse princípio que todo mundo está fotografando hoje em dia, não há ninguém que não faça uma fotografia sequer, né? Minha avó tem um celular e ela já tirou alguma fotografia da orquídea dela. Então é isso, a fotografia está no cerne do ser humano, porque é o olhar. A gente É verdade. nasce, abre o olho e começa a contemplar a vida. Então a fotografia ela acontece na nossa vida o tempo todo. O fato é que falta um pouco de norte. Então, saber que já fotografa é um grande primeiro passo. Porque aí você pega o rolo de câmera de uma pessoa e olha, tem fotos lindas ali. E ela não sabia disso, porque ninguém nunca olhou e falou, nossa, que foto linda. Então, às vezes, esse start de um professor falar assim, nossa, mas você tem um bom olhar para a fotografia. Segundo ponto, o que é a fotografia, né? É a junção das palavras foto e grafia. Foto é luz, grafia é escrita. Então, fotografia nada mais é do que observar a luz que está acontecendo no ambiente ou uma luz que você queira produzir. Olha aqui, essa é a primeira live que eu faço no meu escritório em casa com a luz do escritório apagada. A luz do escritório... Eu vou acender para você ver como que vai mudar, tá? Porque isso vai ser didático. Acende a luz aí, vamos ver. Olha, quando eu acendo a luz do meu quarto, o meu fundo aparece. Por que eu desliguei a luz do quarto? Porque eu queria que a luz do meu ring light, que está atrás do meu telefone, ressaltasse meu rosto. Foi uma experiência que eu fiz. Agora que eu acendi, eu acho que fica melhor com ela acesa. Mas qual era o problema de eu experimentar uma luz apagada? Porque a luz que importa é a luz que está me iluminando, porque eu sou o entrevistado da noite. Então, se eu estou aparecendo, o meu fundo pode ficar escuro. Mas agora que eu acendi, eu percebi que o meu quadro colorido lá atrás compõe melhor. Ó. Se eu botar ele mais retinho, ainda fica melhor ainda. Mais enquadradinho, mais simétrico. Então, as próximas lives que eu vou fazer, eu já vou fazer com ela acesa de novo. Então, ter a capacidade de experimentar, testar a luz, ligar uma luz do seu refletor, acender a luz do quarto, abrir uma janela, observar como que essa luz se comporta, como que ela atinge o seu objeto. Pode ser uma flor, pode ser uma borboleta, pode ser um paciente, e observar como que essa luz interage com o seu objeto e como que ela chega no seu aparelho, é o primeiro passo, é essa observação ativa, se lançar para uma fotografia de modo consciente, buscando uma imagem que agrade ao que você está buscando, que agrade ao seu olhar. E isso acaba acontecendo naturalmente, sabe? Você vai testando, vai buscando e de repente você encontra a sua linguagem, que é o que você mais gosta. Eu ouço muito do Edson Chaves, professor de prótese, meu mentor, meu anjo da guarda na odontologia. E toda vez que eu vou fotografar para ele, ele fala assim, bro, você fotografa muito escuro. Lembra que eu gosto de fotografias mais claras. Então, não tem certo e errado, é luz. Às vezes você tem um pouco menos de luz, às vezes tem um pouco mais de luz. As minhas imagens são mais escuras. E eu não sei explicar porquê, mas eu gosto mais delas assim. O Edinho prefere elas mais claras um pouco. Então, quando eu vou fotografar para ele, eu tenho que lembrar que para a linguagem dele, eu estou prestando um serviço para ele, eu preciso clarear um pouco mais essas imagens. Aí entram questões técnicas. Quando você começa a transitar na fotografia de modo mais expressivo, você precisa entender um pouco mais de técnica. Mas num primeiro momento, você só precisa entender que a fotografia já mora no seu coração. Raríssimas as pessoas que não gostam de fotografar, elas podem não gostar de serem fotografadas. Mas de fotografar, a maioria gosta. E aí você se lançar nisso com um pouco mais de energia, sabe? Ir em busca da foto ideal. Fez uma foto do seu cachorrinho? Faz outra, muda. Sabe, de repente você vai conseguir ali um ensaio do seu cachorrinho, ou do seu filho, o que for. Então a fotografia é muito apaixonante. Vai testando. Eu vejo os dentistas, normalmente eles são muito travados, porque a odontologia nos pede muita cautela. Você não pode sair fazendo qualquer coisa, porque isso tem uma consequência, a gente está intervindo num corpo humano. Mas a fotografia não, você pode errar, você pode refazer, você pode testar, você pode se lançar numa experiência com muita tranquilidade. E aí está o grande divisor de águas, eu acredito, sabe?
é quando o dentista descobre que na fotografia ele não precisa ser dentista. Na fotografia aplicada à odontologia, ele pode esquecer o dentista, ele pode virar fotógrafo, e ali ele pode ter tempo para brincar. E nessa brincadeira ele pode descobrir um monte de coisa. Uma coisa que nós não falamos lá atrás é o quanto a fotografia ajuda a gente a ver defeitos técnicos. Uma resina que não está tão bem polida, uma prótese que não está tão bem adaptada, um enxerto que não ficou tão legal, e aí você olha e fala, poxa, preciso fazer mais um curso. Não estou tão bom quanto eu achei. Posso melhorar nisso aqui. Exatamente. Tem um efeito Dunning-Kruger, que o professor Luiz Naldi fala muito lá de Goiânia, que está até aqui em Belo Horizonte. Eu vou ter a honra de encontrar com ele amanhã, periodontista, dar aula com o professor José Alfredo. E ele falou desse efeito Dunning-Kruger, ele fala muito isso, que existe uma curva onde você acha que está muito bom e você não está nada bom. E vai chegando um momento em que você fica bom, mas o seu nível de percepção começa a melhorar tanto que você já começa a achar que não está tão bom assim. E aí você começa a se sentir mal, porque apesar de você estar bem, você começa a perceber que perto do melhor que você pode estar, aquilo está aquém ainda. Quer dizer, é um negócio bem interessante da gente até estudar esse efeito. É um estudo, enfim, chama efeito Dunning-Kruger, se eu não me engano. Porque na fotografia a gente pode ir com tranquilidade, porque esse peso não vai acontecer. E na odonto, na técnica, em algum momento a gente esbarra, talvez num ego, numa vaidade, que a gente fala assim, pô, agora eu sou o melhor dentista do meu prédio. Daí a pouco você acha que você é o melhor dentista do seu bairro. E daí a pouco você acha que você é o melhor dentista da sua cidade. E a fotografia vai te mostrar que, opa, peraí, não está tão bom assim. Estuda um pouco mais, calma, né? Treina um pouco mais. Isso é muito legal, ajuda a gente a desenvolver, vamos botar aí, desenvolver a humildade, ou a busca, né, por ser uma pessoa melhor. É o principal. Nem técnico, não, uma pessoa. Justamente. Isso é muito bacana. É isso mesmo. A humildade é tudo, né, doutor? A gente deveria mirar nela assim, com bastante afinco, assim, mas eu vejo que a gente, de vez em quando, a gente esquece. E esse de vez em quando talvez seja de vez em sempre. Sabe? Todos nós, cara, eu acho que não foge ninguém. Assim, salvo alguns avatares que já pisaram no planeta, nós, seres humanos comuns, a gente precisa estar muito atento, porque às vezes a gente está se achando um pouco mais do que e isso pode atrapalhar a sua caminhada, pode talvez diminuir o ritmo de evolução, enfim. Isso mesmo. Bom, o nosso horário já encerrou, mas antes disso, só vai embora depois que dizer aí pra gente, né, a sua mensagem, deixar a sua mensagem, o senhor preparou, e aí sim, aí depois pode ir, viu? Primeiro nós vamos ouvir. Legal, não foi nem eu que preparei, na verdade, quem preparou foi Hipócrates, um bocadão de tempo atrás, não sei, não gravei o número, mas o que acontece? A harmonização orofacial, ela é a especialização mais jovem, mais criança da odontologia, né? Ela nasceu agora, há muito pouco tempo. E a gente percebe que nos profissionais da harmonização, as imagens, que é a área que eu entendo e que eu estou buscando estudar e ver, na harmonização a fotografia ela está bastante fora de padrão. Uma fotografia, como ela é mais de rosto, é muito nítido, a gente vê diferenças. Porque são feitas de celular, às vezes em ambientes diferentes. Não tem nada de errado nisso, né? Aí entra a questão do treinamento. Quando o dentista começa a perceber que a fotografia não está tão legal, ele começa a buscar estudar aquele assunto. Bom, partindo dessa imaturidade, entendam como jovialidade da harmonização, as fotografias da Hoff têm me chamado muita atenção. E eu tenho entrado nesse universo. Eu não faço nada de harmonização, mas a fotografia da harmonização tem me chamado muita atenção. Eu estou participando de alguns cursos como fotógrafo, e aí nessas conversas com os especializandos, os estudantes de harmonização, os professores, eu vi que essas áreas, essa área, mas conversando com outros profissionais, as áreas que envolvem muita estética, que estão lidando com muitas questões de autoestima, elas têm questões muito limítrofes ali, onde esbarra no psicológico do paciente, até que ponto você vai trabalhar um bonito, um belo, porque belo é muito subjetivo, tem a ver com padrão cultural, com tempo, época. O
padrão de beleza na década de 30 era um, isso vai mudando. Então, são questões muito sensíveis. E aí, numa dessas aulas, eu resolvi procurar, buscar o juramento da área da medicina, o juramento que a maioria de nós fez na colação de grau. Porque a busca pela beleza perfeita começou a me incomodar. Os posts falando de nariz perfeito, olho perfeito, ser humano perfeito. Eu falei, gente, o que será que é isso? O que a galera está vendendo? Assim, sem nenhum problema de falar isso, mas porque ficou um negócio, essa palavra perfeito começou a me incomodar. E aí, eu fiquei pensando, como que os pacientes ficam nessa confusão? Assim, o dentista fala com ele que ele precisa ter um nariz perfeito, mas ele respira bem. O que é isso? Né? Bom, e aí eu fui no juramento, e aí eu queria ler aqui, que é o texto, que é a mensagem que eu queria deixar. Esse é um texto do juramento da medicina geral, tá? De 83. Então, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Então, olha só, a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Nós estamos lidando com gente, né, gente? Assim, com gente que está doente. E aí é um parênteses, tá? Quando a gente entra com essas demandas estéticas muito forçadas pelo profissional, e isso acontece, a gente sabe que acontece, está tudo certo. Somos seres humanos e a gente está nessa busca pela beleza, pela prosperidade. Mas é preciso a gente lembrar que a saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Né? Mesmo após a morte do doente, respeitarei os segredos que me tiver confiado. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Os meus colegas serão meus irmãos. Eu vejo muita gente se degladiando por aí. A gente devia ser, de fato, uma irmandade, sabe? A gente deveria se unir para construir uma odontologia melhor, mais bonita, mais feliz e mais voltada para o paciente, não para o brio próprio, para a minha casa de praia, para o meu carro importado, enfim. Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana, desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei usos dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Faço essas promessas solenemente, livremente, sob minha honra. Essas palavras me tocaram muito, porque a gente esquece que o nosso objetivo é a saúde. O nosso objetivo é a saúde, honrando os nossos mestres e tendo os nossos colegas como parceiros, como companheiros de jornada. Então, a fotografia eu vejo que é uma ferramenta que pode unir todo mundo. Porque todo mundo se debatendo ali, quem é melhor, quem é o mais famoso e tal. A fotografia, ela pode... Porque a fotografia atende a todos. Então, eu tenho isso dentro de mim. Assim, uma das minhas missões, e eu estou tranquilo para falar isso, é conseguir pegar a galera e falar assim, vamos todo mundo ser amigo e vamos fazer da fotografia esse elo, uma ferramenta para fortalecer esse elo. É isso. Não sei se eu viajei demais, Aretusa, enfim. Mas aí é meu lado fotógrafo. O papo foi muito bacana, muito gostoso, só que o tempo passa voando. A gente quer explorar ainda mais coisas, mas a gente vai ter oportunidade de falar, de conversar Foi meu lado fotógrafo. Sobre esse tema. O meu lado fotógrafo. Quando eu falo que dá para usar o fotógrafo em vez do dentista algumas vezes, às vezes eu venho para as conversas assim e o meu lado fotógrafo ele fala mais alto. E aí eu me permito dar uma viajada, tá? Te agradeço, eu tenho certeza que todos adoraram. Nosso CRO-MG que agradece demais aqui a sua participação. As portas estão abertas. Muito obrigada mesmo, viu? Pelo seu carinho aqui com a gente. Eu agradeço. Tá, sucesso. Agradeço, doutor Rafael, agradeço a Mariane Ferrão, agradeço a Flavinha, agradeço a você. As pessoas que eu tenho mais contato, o Gustavo Tempone também. São pessoas muito gratas a mim. Fico muito feliz com o convite, estou sempre à disposição. Inclusive, o doutor Rafael está aqui, acompanhando nossa live também. Ele está aí, né? Eu não tinha visto. Que bom, um abraço, Rafa. Está aqui acompanhando. Isso. Legal. Muito obrigada, doutor, uma boa noite.